Boa tarde, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para mais uma tarde da nossa disciplina de redes de computadores, aprender um pouco mais sobre os diversos tipos de redes existentes. Nós já vimos até agora nessa nossa disciplina um pouco sobre a história dos computadores, falamos também sobre a história da internet, vimos um pouco de internet sem fio, vimos também um tipo de ligações de internet sem fio, e na data de hoje a gente vai falar um pouco sobre telefonia móvel, vamos falar um pouquinho da internet no celular. Vamos entender um pouco de como é o funcionamento dessa internet e o que a representa em cada uma das suas gerações. Na última aula, a gente chegou a falar um pouquinho sobre a internet móvel, chegamos a falar um pouquinho sobre essas tais gerações, mas vocês devem recordar que a gente focou nisso principalmente porque estávamos falando dos satélites, os satélites que fazem parte dessa rede de internet móvel. E aí, a gente precisava explicar um pouquinho sobre os satélites, porque vocês lembram, a banda C, aquela daquelas antenas teladas, aquelas antenas gigantes, que pegam canais de TV, que agora deverão deixar de existir. O uso dessa rede, o uso da banda C através da rede de TV vai deixar de existir. Banda C vai passar, todos os canais vão passar para a banda KU. E a banda C, por motivo do 5G, vai deixar de utilizar a transmissão de canais. E hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos falar um pouco sobre a radiofrequência. Eu venho falando, explicando, faço desenhos, mas hoje eu guardei um momento aqui no início da nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre radiofrequência. Eu vou falar tudo que está ligado à questão de radiofrequência. E além de falar sobre isso, depois eu vou sair contando cada uma das gerações. Quero lembrar a cada um de vocês que aquele G do 5G, 2G, 4G não tem nada a ver com a questão de gigahertz, não tem nada a ver com a questão de frequência. Ele está ligado à geração. Tudo bem? Eu vi que tiveram algumas pessoas que mandaram mensagens para mim perguntando se o 5G estava ligado a 5 GHz, que na casa dele, dessa pessoa, já tinha ali um access point, onde tem as redes 2.4 GHz e a de 5 GHz. E se esse 5 GHz já estava relacionado a isso sobre telefonia móvel. Não tem nada a ver. Essa daí, ela é uma das redes da banda ISP. Vou falar um pouquinho mais sobre ela. Peguei um pedacinho, aumentei um pouco o texto sobre o ISP para explicar para vocês o que é isso e para que não confundam mais o 5G com 5 GHz. Tudo bem? Pessoal, vou pedindo para cada um de vocês, está aí me assistindo da sala de aula, está direto do YouTube, que se acontecer de tiver qualquer dúvida, quer fazer um comentário, utilize as nossas ferramentas de comunicação, o nosso chat. Pode mandar mensagem aí pelo chat, se tiver dúvida, seja o que for. Contribua com essa nossa aula para que ela fique bem melhor e mais divertida. Tudo bem? Então vamos lá, vamos partir para o material de hoje, a nossa aula de hoje, e falar um pouco mais sobre telefonia celular, evolução da internet móvel. Então nós temos aqui como objetivo de conhecimento, telefonia celular, evolução da internet móvel, e os nossos objetivos para esta aula é, primeiro, compreender como funciona a telefonia celular. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui em cada uma das gerações o que aconteceu em cada uma das gerações e vou apontar principalmente para o 4G e o 5G, que são as redes mais atuais, as redes que estão a funcionar, como é o funcionamento dessas redes, para que vocês possam entender como funciona a telefonia móvel celular. Vamos entender também, além disso, o funcionamento da rede de telecomunicação de telefonia celular e toda a sua evolução. Então, eu vou contar toda essa historinha das 5 gerações existentes. E também vou utilizar muita imagem, vou ter muita imagem e textos aqui, textos históricos. Vou deixar sempre no final da nossa aula uma referência de onde vocês podem encontrar, se aprofundar mais nesse tema, no tema decorrido do dia, no nosso caso aqui, a telefonia móvel. Para iniciar, vamos falar um pouco sobre radiofrequência. Já que vamos falar sobre redes sem fios,
temos que entender um pouco do que seria a radiofrequência. Eu já falei um pouco para vocês, até digo que lá na disciplina de física vocês encontram muito do que a gente fala aqui na nossa disciplina de redes. Quando fala-se de óptica, de fibras ópticas, está lá em óptica dentro da física, da disciplina de física. Quando eu falo de eletricidade também, está lá na disciplina. E nesse assunto de hoje, falar sobre radiofrequência, ele está justamente no tema de eletromagnética. Lá na parte que fala um pouco sobre a elétrica e do magnetismo, essa junção, os campos magnéticos, está lá em física. Eu vou tentar aqui passar por cima, principalmente não adentrando em fórmulas, não adentrando na parte ali do uso de fórmulas, mas só ir tentando explicar bem por cima o que está conectado dentro das redes móveis e aqui no uso da radiofrequência. Radiofrequências são correntes alternadas de alta frequência que trafegam em condutores de cobre e são irradiadas pelo ar através de antenas. Então a gente pode criar, sim, através de condutores de cobre, nós podemos irradiar essa frequência, podemos criar um campo eletromagnético de onde nós iremos originar um sinal de radiofrequência. Esse sinal de radiofrequência, ele pode gerar ali, dentre as frequências, diversos modos, caminhos para você utilizar a comunicação. As antenas convertem o sinal do cabo em uma onda eletromagnética que se propaga para o espaço e vice-versa. As ondas se propagam afastando-se da fonte, a antena, em todas as direções. Então, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar, falei um pouco sobre o início, a criação das primeiras antenas de radiofrequência, contei um pouco sobre a história do rádio, e aí vocês já entendem que a radiofrequência, ela cria aquela ondulação, e a gente tem que, toda vez que eu falo sobre frequência, vocês têm que entender o seguinte, olha só a palavrazinha frequência, quando eu digo, eu tenho a frequência de todos os dias tomar café às 6 horas da manhã. Então quer dizer que todo dia, quando deu 6 horas da manhã, já está o Rio do Lá com uma xícara de café. Então ele tem uma frequência. Ele todos os dias, ao mesmo horário, ele faz aquele ritual. E a frequência da radiofrequência é assim que funciona. Ela gera essa ondulação, que nessa ondulação ela tem em cada uma dessas, vamos chamar de ondas, em cada uma delas, elas geram tamanhos iguais. E dependendo da frequência que você estiver, essa ondulação poderá ter uma maior amplitude, menor amplitude. Mas tudo isso vamos explicar um pouquinho aqui, item a item aqui hoje. Primeiro de tudo, bora fazer uma analogia para vocês começarem a compreender isso. Última aula, eu até falei, fiz essa mesma analogia, usei esse mesmo exemplo, que é o exemplo de uma pedra jogada em um lago. Quando você joga uma pedra num lago, ela forma aquela ondulação, de onde aconteceu a colisão da pedra com a água. Aquela ondulação, ela gera-se distanciamentos de cada onda do mesmo tamanho e acaba formando ali aquela frequência. Então é idêntico ao que a gente vê, ao que a gente cria através de condutores de cobre, formando a radiofrequência. Na radiofrequência, essa ondulação criada, ela é invisível aos nossos olhos. Mas ela existe, e quando você a cria, você gera essa ondulação e poderá utilizá-la de algum modo. A anatomia dessa radiofrequência, ela tem a sua anatomia em forma de onda e possui uma forma senoidal. Ela sempre mantém um comprimento de onda, ela sempre tem um comprimento igual e ela gera isso. A gente tem que entender que dependendo do tipo de frequência, da radiofrequência que a gente está utilizando, a amplitude dessa frequência é que vai pontuar, vai criar essa forma senoidal de formas diferentes, em formatos diferentes. O espectro eletromagnético. A gente tem que entender que na criação da radiofrequência, quando vamos estudar a radiofrequência, a gente tem que entender o que é o espectro
o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é onde todas as bandas de radiofrequência, todas essas bandas eletromagnéticas estão ali, fazem parte. Quando falamos de algo como rádio, quando falamos em algo como telefonia móvel, quando falamos até mesmo em raio ultravioleta, tudo isso faz parte de uma das bandas do eletromagnetismo. Por esse motivo, a gente já entende que o eletromagnetismo, as bandas eletromagnéticas, elas não são simplesmente criadas pelo homem. Até mesmo provindas do Sol, nós temos algo que está gerando essa frequência, esse senoidal. Então, a onda de rádio é apenas uma das várias bandas eletromagnéticas existentes neste espectro. E a gente tem que entender o seguinte, que dentro dessas ondas, vocês estão vendo aí no desenho, quando a frequência é extremamente baixa, ou seja, essa ondulação é menor, essa ondulação, vamos chamar de ondulação por enquanto, essa ondulação é menor, a gente pode utilizá-la para o caso como utilização de rádio, o Wi-Fi, e elas são ondas do tipo não ionizante, ou seja, não acabam degradando os átomos, acabam não nos ferindo. E a radiação ionizante, essa sim já existe modificação, como é o caso aqui de uma das que compõe a radiação ionizante, o raio-x. A gente tem um limite de raio-x que a gente pode tomar. A radiação ultravioleta, radiação gama, são tipos de radiações, são tipos de luz, vamos chamar assim de luz, que fazem mal para a nossa vida. A gente tem que tomar cuidado com elas. E aí, isso tudo está ligado justamente no caso dessa onda, dessa ondulação, dessa radiação eletromagnética, seguir por essa frequência, essa ondulação. Dentro do espectro eletromagnético, a gente encontra algumas categorias, como no caso o rádio, vocês estão vendo aí o intervalo de frequência de cada uma delas. O rádio vai de 3 kHz até 300 GHz, micro-ondas, luz infravermelha, luz visível, ultravioleta, o raio-x e gama, isso dentre outros. E também, falando dessas frequências, que já estamos falando das frequências que utilizamos para comunicação, para transporte de dados, existe, dentre dessas várias bandas, existe uma que chamamos de banda ISM. O que seria a banda ISM? O ISM, essa sigla, ela vem justamente de indústria, e science, ciência, e medical, médico. E isso quer dizer o quê? Que essa banda ela está livre, aberta para o uso de estudo. Para qualquer pessoa que queira utilizar a radiofrequência para estudo, para implementação em qualquer uma dessas três áreas, indústria, ciência ou medicina, poderá utilizar a radiofrequência desde que ela esteja nessa faixa do ISM. A faixa da banda ISM ela é separada desse modo justamente porque não precisamos gerar licença para elas. Não precisamos buscar uma licença para utilizar essa frequência. Pensem só comigo, eu falei isso até na aula anterior. Um canal de TV. Quando você está a assistir um canal de TV, você percebe que ele tem canal 4, canal 5, 6 e assim por diante. Cada canal, cada rede transmissora, eles necessitam ter ali o seu canal próprio. E esse canal, eles não podem simplesmente, eu quero utilizar o canal 4 e pronto, é meu. Não. Eu aqui, Rildo, professor Rildo, posso criar um canal de TV e começar a utilizar qualquer um dos canais aqui sem ter feito um licenciamento? Não. A gente precisa desse licenciamento, justamente para que você não utilize uma faixa de frequência, uma banda dessa frequência, que já está sendo utilizada por outra. E essas bandas, elas são tão restritas que é de ordem do governo, do país, e elas passam justamente por vendas. Eu vou até falar no dia de hoje um pouco sobre o leilão que aconteceu, o leilão do 5G. Ou seja, o governo vendeu
a banda 5G para as empresas. Ele fez um leilão e vendeu essa banda, ou seja, é a frequência que eles podem utilizar. Daí vocês podem perceber que para utilizar essas bandas você precisa ter licença. Então o governo vendeu a licença dessas bandas para estas empresas. E aí as bandas ISM é um trecho, um pedaço, uma pequena fatia que eles deixaram livres para qualquer pessoa que queira fazer um experimento. Vamos pensar o seguinte, você aí decide começar a trabalhar com sensores, você quer trabalhar com robótica, e aí você precisa de alguma forma fazer com que o seu robozinho, que o seu aparato, ele funcione à distância. E para que ele funcione à distância, você precisa ter uma conexão com esse dispositivo. Para isso, você vai ter que conversar com ele, enviar mensagem pela radiofrequência. E agora, imagine só se para usar a radiofrequência, a gente precisava licenciar tudo. Difícil, né? Não daria para você fazer esse estudo e iria te impedir. Eu vou para um outro espectro dentro dessa banda. Imagine só o seguinte, quando você está em casa, você vai ligar a sua TV com um controle remoto, você está utilizando ali a luz infravermelha, que faz parte desse espectro. E a luz infravermelha, ela está dentro da faixa da banda ISM, ou seja, ela é livre, qualquer um pode utilizar. Isso é interessante pelo seguinte, imagine se cada pessoa que tem uma TV com controle remoto precisasse licenciar o seu controle remoto. Cada pessoa que tem um mouse sem fio, teclado sem fio, um headset, um microfone, tudo sem fio, ele necessitava, de forma obrigatória, licenciar microfone a microfone, fone de ouvido a fone de ouvido, cada um deles. Seria muito difícil, não é? Seria muito difícil de fazer tudo isso, trabalhoso demais, e por esse motivo é que essa banda fica aberta. Só tem um problema aqui, ó. Vocês percebam que a banda está dividida ali em 3 faixas que vão do início 900 MHz, chegando até os 5 GHz. Essas mais baixas, de 900 MHz, vocês percebem que elas trabalham justamente ali no infravermelho, no caso no controle, um headset. Então você pode utilizar. E elas têm uma distância de atendimento muito baixa. Então por isso, se você estiver utilizando algo como um fone de ouvido junto ao seu celular, você não pode distanciar demais. Você distanciou ali, coisa de 5 metros, ele já começa a ficar falhando, não é isso? Por quê? Porque você está dentro da banda ISM. Controle joystick de videogame, joystick sem fio, você também não pode distanciar muito do console. Mouse, a mesma coisa. Então, cada um desses, até o controle remoto da TV, para você conseguir acertar e trocar o canal, tem uma certa distância também que você tem que estar. E isso é justamente para que não exista interferência. Você vai utilizar essa banda, essa faixa, que tem um distanciamento baixo, justamente para que não haja interferência com outros dispositivos. Quando esses dispositivos são criados, é justamente para isso, para que possa ficar só ali naquele setor. Vejam só esses outros dois aqui, essas duas outras faixas. 2.4 GHz e 5 GHz. Aqueles que já instalaram em casa internet sem fio, já está ligado aí o que eu estou falando. 2.4 GHz e 5 GHz é aquela rede, quando você coloca um access point na sua casa, aquele AP, com internet na sua casa, se for um access point que tem uma qualidadezinha um pouquinho maior, um nível de tecnologia um pouquinho maior, é um pouquinho mais caro, ele poderá criar duas redes, uma 2.4 e uma de 5 GHz. E aí vocês percebem o seguinte, eu posso criar duas redes, uma 2.4 e outra 5 GHz, que trabalham ali dentro da faixa da banda ISM. E quem já teve acesso, já chegou num shopping, chegou na casa de alguém e tinha lá acesso a essa rede, quando você se conecta à rede 2.4, vocês percebem que ela acessa uma distância maior do que a 5. A 5 ela consegue ter uma qualidade maior, mas você tem que estar mais próximo ao access point. Por esse motivo, 5 GHz, quando você coloca no seu access point essas duas redes, a de 5 GHz, ela é recomendada para conexão de TVs, a conexão de computadores, a conexão
de console de videogame. Então, aqueles que utilizam algo de comunicação rápida, eles podem se conectar neste. E o 2.4, esse daí a gente deixa para os celulares, outros equipamentos que não necessitam de tanta velocidade e que normalmente eles se locomovem, eles se mexem pela casa. O seu celular não fica só em um ponto na sua casa, ele se locomove junto a você por toda a casa. Então, um celular deve estar conectado na 2.4 e a TV, que é fixa, um ponto fixo na sua casa, deverá estar ligada ali nas 5 GHz. Mas todas essas, seja o controle remoto trabalhando em 900, seja o seu access point trabalhando em 2.4 ou 5 GHz, todos eles têm um máximo, uma limitação máxima de uso, porque fazem parte da banda de ISM, essa frequência deixada ali, deixada justamente para esse tipo de uso, esse intuito. A banda ISM vai ser muito utilizada agora com a chegada do 5G, onde deveremos conectar todos os aparelhos da nossa casa. Todos os aparelhos vão estar conectando um ao outro, não necessariamente sua TV se conectando a algo como a geladeira da sua casa ou se conectando ao seu carro. Essa conexão não necessariamente tem que ser pela Wi-Fi, ela pode ser direta, e utilizando direta ela está dentro da banda ISM, uma conexão própria. Só para a gente sair da banda ISM, quando você tenta conectar algo utilizando Bluetooth, uma rede Bluetooth, você está utilizando uma frequência que trabalha dentro da banda ISM. Bora ver um pouco mais sobre a radiofrequência, as suas vantagens e desvantagens, o que a gente pode encontrar sobre ela. Relação sinal-ruído, ou a gente comumente chama ele SNR. O ruído dentro da radiofrequência, ela é vista como a razão entre a potência do sinal que contém a informação e a potência de um ruído de fundo, SNR igual a P, sinal dividido por ruído, sinal dividido por ruído. Professor, o que é isso aí mesmo? Eu vou explicar de uma forma bem legal para vocês. Vamos pensar o seguinte, eu quero que vocês entendam que essa bolinha aqui é uma visão por cima. Você está olhando por cima e essa aí é uma antena. E aí está você aqui, eu vou fazer um quadradinho. Você está ali do outro lado, em um outro ponto da sua casa, acessando ali o seu celular por uma rede móvel. O Wi-Fi da sua casa gera essa frequência, essa ondulação, desse modo. Você, por sua vez, está ali acessando rede móvel, não pelo Wi-Fi, mas uma rede móvel ali através via satélite ou por alguma antena, uma outra rede, uma segunda rede. O que acontece? Também está sendo gerada a mesma coisa. Então eu tenho duas redes diferentes aí que trabalham utilizando a radiofrequência, mas que as duas acabaram se esbarrando ali. Como as duas estão bem próximas, vou dizer que essas duas estão próximas, tá? As duas estão bem próximas na sua frequência, na sua faixa de frequência, que é o que está acontecendo com o 5G e a banda C das TVs, que estão bem próximas dessa frequência, uma interrompe com a outra. Uma acaba acontecendo chamado ruído em cima da outra. Então, o ruído é justamente isso. Acaba criando essa sombra. Sombra é quando você acessa um canal de TV, aí você coloca no canal 7. Estou assistindo aqui, digamos que seja o SBT. Você está assistindo o SBT, canal 7. Aí quando você coloca no canal 6, pega assim, levemente uma sombra do que é o canal 7. Essa sombra bem aí, ela é uma interferência, é o que a gente chama de ruído. Então o ruído, ele acontece. Toda emissão de sinal de radiofrequência, ele gera ruído também. Todo campo eletromagnético gera ruído. Então essa já é uma desvantagem do uso da radiofrequência. A gente tem que saber da melhor forma como utilizar isso, como utilizar a radiofrequência para fugir de algumas falhas como o ruído. Quanto maior essa relação do ruído, melhor é a potência do sinal. Então, quanto maior essa relação ali, digamos que a relação entre essa potência gerar mais ruído, ela terá uma potência de sinal maior.
Isso quer dizer, então, que se eu colocar uma antena de rádio amador que consegue transmitir através de radiofrequência a um sinal de radiofrequência a quilômetros de distância, que bom, ele tem um alcance, tem um ótimo sinal, uma grande potência de sinal, mas também estará gerando um ruído maior. Então, quanto maior for essa distância do meu sinal, maior será esse ruído. Quando a potência do sinal é muitas vezes maior que a potência do ruído, este não será percebido. E aí é o que a gente acaba passando por cima. Por que o canal 7 pegou a TV, o SBT, mas o canal 6 ficou só aquela imagem, aquela sombra ali do que seria o canal 7? Como é que ela conseguiu fazer isso? Por quê? Porque no canal 7, a potência do sinal no canal 7 é muitas vezes maior do que o ruído. Perdeu-se um pouco da qualidade? Com certeza. Com certeza. Se a gente for distanciando do canal 7 chegando ao canal 6, a gente vê só um leve ruído. Então é justamente isso. Por outro lado, caso o ruído tenha potência muito próxima da potência do sinal, este terá sua decodificação prejudicada. Aí tem um outro problema, que é o uso desse ruído. Vamos pensar agora que nesse meu exemplo ali, que eu coloquei o quadradinho, a antena, e a bolinha, a outra antena, as duas antenas, fossem você e seu vizinho. Tá? Você e seu vizinho ali a utilizar internet, Wi-Fi, nas suas frequências. Cada um de vocês colocar a própria internet. E aí, como cada um de vocês colocou a própria internet, cada um de vocês está criando o seu campo eletromagnético, cada um de vocês está criando, utilizando uma faixa ali. Vocês sabiam que as frequências dentro da rede Wi-Fi, os canais disponíveis na rede Wi-Fi são apenas 11 canais? De forma comercial, de forma para nós. Existem outros, mas para nós existem somente 11 canais. Cada canal daquele é uma versão, digamos que eu coloque aqui o canal que trabalha em 2.43 GHz. Esse pode ser o canal 1. 2.48 GHz. Esse é o canal 2. E assim por diante foram criados esses canais. Então você só tem 11 canais para se utilizar. Vamos dizer que por coincidência você na sua casa escolheu o canal 3. E o seu vizinho 3 também. O que acontece? Acontece que vocês dois, apesar de estarem distantes, aquela faixa ali, o sinal não está chegando com força na sua casa, do vizinho, mas vocês dois estão trabalhando na mesma frequência, idêntica. E isso gera problema, gera ruído. Rildo, mas está distante, a casa do vizinho, assim, o AP dele está bem longe. Eu praticamente não enxergo, não consigo nem ver, captar essa rede dele. Mas o problema é a codificação. Sabemos que na rede Wi-Fi, o sinal é enviado para todos os lados. E aí o sinal que está sendo enviado da sua rede está recebendo uma interferência na casa do vizinho e por esse motivo os pacotes da sua casa poderão estar sofrendo na decodificação. E aí a sua internet fica mais ruim, a internet cai, a internet fica ruim. Você percebe assim, toda vez que eu chego com o meu celular, estou acessando a internet, chego mais próximo da casa do vizinho, parece que a internet vai ficando ruim. E não parece não, ela vai ficando ruim. E qual é a solução para isso? Quando for fazer a instalação do seu access point, deixe os canais de forma automática. Seleção automática. Assim, você está no canal 3, o teu vizinho, quando ele for colocar canal 3, o seu está em automático. Automaticamente ele troca de canal, ele muda a frequência, passa agora a trabalhar no canal 4, 5 e assim por diante. O único impasse disso, vocês já foram num shopping, vocês já foram em um grande evento, em um centro de uma cidade que tem muitas redes, em um shopping você tem mais do que 11 redes funcionando no mesmo local. Então é bem provável que encontrará muito ruído, porque tem muitas antenas ali funcionando em canais idênticos, nos mesmos canais. E por esse motivo, ali a internet pode ser prejudicada em sua decodificação. Outra coisa interessante que a gente encontra no uso da radiofrequência é o chamado ganho. Ganho é o aumento da amplitude do sinal da radiofrequência. Ele pode ser obtido de duas formas. Primeiro, ativo.
usando uma fonte de energia externa, ou seja, o tal amplificador. Pessoal, amplificador, esse nome já já devem ter escutado muitas vezes, amplificador de som, porque é a utilização de uma da radiofrequência, amplificador digital, que aumenta o sinal digital, é esse que você coloca na sua TV, você mora em uma parte bem longe da cidade, estou indo ali para o interiorzinho, para o sítiozinho, tem eu pego com a TV, mas eu sou obrigado a utilizar um amplificador. Então esse amplificador ele aumenta o sinal. E existe também um modo de ganho através do modo passivo. Sinal refletido combina-se com o sinal principal. Então, por algum aparato de reflexão, o sinal pode ser refletido em algum ponto e continuar assim a navegar. Essa reflexão pode ser feita por alguns aparatos, como espelhos, algum modo como esse. A gente vai falar um pouco mais ainda desse modo do tipo passivo hoje. Atenuação. Atenuação é descrita como a perda ou redução na intensidade do sinal. Ocorre tanto em meios cabeados como não cabeados. Então, não é simplesmente da rede Wi-Fi que isso acontece. Mas vamos a um exemplo do Wi-Fi. Está você perto do aparelhinho de internet ou acesso point na tua casa, acessando ali a internet pelo seu celular. E aí você começa a se distanciar dele, vai para a cozinha, quer ir para o quintal. Eu vou acessar a internet lá debaixo dos pés de manga, lá no quintal. E aí você percebe que a internet ficou ruimzona, ficou lenta. Ela só cada vez que você chega mais próximo daquele aparelho, ela fica melhor. Por quê? Porque você está sofrendo atenuação. O sinal vai perdendo a força. A atenuação é só isso, gente. É perda de força. Pode ser causada pela resistência de cabos e conectores na conversão do sinal AC em calor, distância da fonte da propagação, que foi esse meu exemplo. Quanto maior a distância, menor a energia captada no receptor. Objetos no caminho da onda propagada. A atenuação depende da composição e da espessura do objeto. Tem muitas paredes. Toda vez que eu estou lá em casa, eu quero acessar a internet e eu vou para o meu quarto, a internet fica péssima no meu quarto. Mas na sala, na cozinha, até no quintal fica boa. Mas no meu quarto fica horrível. Qual seria o motivo? Tem N motivos aí. Tem que ser feito um estudo em cima disso. O primeiro deles poderia ser esses obstáculos que tem do access point que está na sua sala para o seu quarto. Quais são os obstáculos? É só uma parede? Será que não tem nenhum espelho no meio do caminho? Tem espelho. Peraí. E se não tiver espelho? Será que não passam canos ali naquela parede, canos de água? Tipo, tem um banheiro no meio do caminho entre o access point e o seu quarto? Porque os canos com água também fazem isso. Eles acabam impedindo, fazem gerar essa atenuação. Olha só, a umidade ocorre principalmente nas precipitações atmosféricas, visto que a água é um obstáculo à passagem do sinal. Perfeito no dia de hoje, onde o nosso Piauí aqui amanheceu assim, meio chuvoso, choveu em certas áreas, mas ficou meio nublado. E aí vocês já perceberam que quando o tempo fecha, o tempo começa a dar uma chuvazinha, a internet do celular parece que corre. Tem medo de chuva? É porque ela tem medo de chuva mesmo, gente. Ela não gosta da umidade. As gotículas de água que ficam suspensas no ar, elas acabam causando atenuação no sinal. Então, sim, tem uma interrupção no sinal, acaba-se por o motivo da umidade. Além disso, desses obstáculos, tem a questão também do tipo de como esse obstáculo se depara com essa radiofrequência. Um feixe de onda sofre diversos comportamentos ao se deparar com obstáculos. São os mesmos efeitos sofridos com a onda de luz. Então, quando a gente se fala de feixe de ondas de radiofrequência, a gente não vê a radiofrequência, a gente não vê isso. A gente não vê o sinal chegando na antena do nosso celular. Mas todo esse sinal que chega para nós é como se fosse em luz, só que a gente não vê. É incrível isso, a gente não vê esse sinal voando por aí, o sinal das antenas saindo, a gente não vê. A nossa visão não tem não consegue captar esse sinal.
mas ele funciona da mesma forma que a luz. Então, se ele funciona da mesma forma que a luz, pense só o seguinte: se você liga uma lanterna, tá? Ligou uma lanterna, não tem, e bateu no espelho, ela não reflete, não bate e volta. Se você ilumina algo como um vidro, por exemplo, um vidro, uma janela, parte da luz não fica ali retida, só parte consegue transpor, pois é a mesma coisa que acontece com a radiofrequência. Gente, a radiofrequência, o Wi-Fi tem mesmo aquela aversão a qualquer tipo de espelho. Primeira coisa que vocês vão lembrar, eu quero que vocês sempre lembrem disso. Sempre que vocês forem fazer instalação de Wi-Fi, olhem onde é que tem espelho, janela, onde é que tem vidro. Vidro não reflete a luz, pois vai acontecer a mesma coisa com essa radiofrequência. Então, sempre que você for fazer a instalação, vou colocar um access point, qual é o melhor lugar? Naquela janela ali, perto daquele vidro ali, janela fechada. De jeito nenhum. Eu vou colocar ela ali perto daqueles cabos de energia. Espera aí, cabos de energia? Cabos de energia, eles geram um campo eletromagnético próprio. Então, eles vão estar gerando ruído, que vai estar interrompendo a tua rede no access point. Então, tente colocar ela num ponto alto, isolado e sem nada no meio, bem no centro da sala, coloca na mesinha ali no centro da sala, algo desse tipo, para ficar bem fora. E aí, no caso dos espelhos, sofre a chamada reflexão. Ocorre quando uma onda eletromagnética possui dimensões muito maiores do que o comprimento da onda do sinal. Ocorre em superfícies de prédios, muros, lagos, telhados metálicos, até mesmo em telhado metálico. Quem já viu isso? De você chega entrei no galpão da empresa, quando eu entrei no galpão da empresa, que tem aquele telhado todo metálico, telhado de zinco, quando você chega debaixo ali, o sinal da anteninha do celular some. Some mesmo, quase você não consegue acessar e muitas vezes não consegue acessar dentro daquele galpão. Para poder ter um acesso de internet, você tem que sair daquele galpão. Aí você se pergunta, o que está acontecendo? É o telhado. Esse telhado metálico ele está refletindo todo e qualquer sinal que chega ali. Então, é outro ponto que vocês têm que olhar. Gente, uma grande problemática que eu já enfrentei em instalações aí no meu tempo, que eu fiz muita instalação de rede sem fio em algumas empresas, as piores foi no começo de carreira que eu tinha que colocar access point dentro desses locais, tipo grandes galpões com telhados de zinco, algo desse tipo, e aí você tinha que colocar aqui dali, o sinal tinha que transpor, mas como é que eu vou utilizar um access point se tem essas barreiras refletoras? Imagine você fazer a instalação e tem muitas daquelas janelas de vidro refletido mesmo, para não passar a luz. Da mesma forma que não passa a luz, não vai passar o sinal eletromagnético. Então a gente sempre tem que estar de olho quanto a isso. Vai fazer instalação de qualquer rede sem fio, pense que o local onde você está colocando o seu access point, o teu início da internet, é como se fosse um facho de luz. E aonde ele está mandando o sinal, se tiver espelho, pode ter certeza que vai refletir ali. Então, cuidado com isso, gente. Da mesma forma que acontece a reflexão, pode acontecer também o chamado espalhamento. Ocorre quando o meio no qual a onda viaja, possui obstáculos com dimensões muito menores se comparados com o comprimento de onda do sinal. Então a reflexão é difusa e a onda é refletida em várias direções. Então, no caso aqui eu estava falando sempre de um espelho, aquela coisa bonitinha, mas se for algo como um telhado de zinco que é todo ondulado, vai acontecer desse modo aqui, um espalhamento. O sinal, além de ser refletido, ele é refletido em várias posições, vários locais diferentes, várias direções. E tem, por último, a refração. Refração, desvio sofrido por uma onda de rádio ao passar por meios diferentes de densidades. É o mesmo fenômeno que ocorre com a luz ao penetrar numa superfície d'água. Vapor d'água, gotas suspensas, mudança na temperatura e pressão do ar podem causar também a refração. Então, a refração é o que a gente está vendo acontecendo no dia de chuva. Começou a chover, a internet ficou ruim, pode ter certeza que é a refração. Aí você me diz assim, não, Rildo, mas espera aí, eu estava dentro de casa. Eu estava dentro de casa, o access point está dentro de casa, e mesmo assim eu percebo que a internet ficou um pouquinho mais ruim. Por quê? Porque a atmosfera
ela ficou mais úmida. A umidade na atmosfera ficou com pequenas gotículas a flutuar. É aquele tempo mais molhado, mais úmido. E por esse motivo acontece a chamada refração também. E o sinal fica embaralhado, atrapalhando a decodificação. Então, tempo chuvoso, a internet não gosta. Vamos falar de Wi-Fi. O Wi-Fi não gosta de tempo chuvoso. O Wi-Fi não gosta de espelho. O Wi-Fi não gosta de paredes. E o Wi-Fi, por sua refração, pode ser o exemplo desse quarto que você ficou. Toda vez que você entra no quarto, não consegue pegar a internet. O acesso point está na sala. Vocês sabiam que pode ser não simplesmente por causa da parede, mas pode ser também por causa da tinta que a sua parede tem? Até mesmo aquelas tintas a óleo, essas tintas que as empresas agora fazem, que são tintas laváveis. Tinta lavável é uma coisa muito boa, né? Você pinta ali e aí sujou, vai lá e lava, perfeito. Só que essas tintas, elas têm um alto índice de refração. E elas, quando você joga ali, elas batem e refletem aquilo. E para piorar a situação, essas tintas, quando elas não têm refração, elas têm difração. Que a difração é o desvio da onda de rádio ao redor de um obstáculo. Uma nova onda de menor intensidade é formada, ou seja, o sinal bate nessa parede, ele reflete, mas ele reflete com uma onda com tamanhos diferentes. E por ter tamanho diferente, ou seja, de uma menor intensidade, as suas características são diferentes. E isso atrapalha a codificação. Vocês vão entender quando a gente estiver falando sobre o tal do handshake, como um computador se conecta à internet, a gente vai falar isso mais adiante. Vocês vão perceber que tem um tempo para isso acontecer, um máximo de tempo que ele espera. E nesse máximo de tempo que ele espera, se por acaso um sinal de internet, bate em alguma parede, bate, no caso, em alguma rocha, que causa difração, ele transforma essa onda, muda essa onda, e essa onda vai passar uma codificação diferente. Resultado, o sinal, os pacotes que você está tentando capturar, você pede para abrir um site, esse site não foi possível abrir, não conseguiu retornar, e aí você é obrigado a sair do seu quarto e ir para a sala para acessar a internet. Por quê? Porque pode estar acontecendo, além da refração, pode estar acontecendo a difração, e isso tudo acaba com a decodificação, ou seja, o decodificar os pacotes que chegam no seu celular, chegam atrasados, chegam de formatos diferentes, e isso faz com que toda a rede fique lenta. Se preocupem não que a aula que vem, a gente vai falar muito sobre essa questão sobre dados. Se preocupem não que a gente chega lá. Pessoal, chegou o momento do nosso intervalo, e daqui 15 minutinhos a gente retorna.